Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver uma outra ferramenta de integração, que é a integração por substituição trigonométrica. Ou seja, a gente vai fazer, né, a gente vai chamar a variável x de uma outra letra e vai mudar a nossa integral para um outro integral que a gente saiba resolver. Então, esse tipo de integração é muito comum que a gente caia naquele método de integração antigo, né, das aulas passadas, aquele de potência trigonométrica, já que a gente vai mudar da variável x para uma variável envolvendo função trigonométrica. Então, são alguns casos, né, dependendo da expressão que aparecer no integrando, você aplica aquele caso. Então, no primeiro caso, o integrando ele vai conter uma expressão desse tipo, raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Esse u é uma função de x e o a é uma constante qualquer. Então, quando isso acontece, você vai substituir o u por a vezes seno de θ. Ou seja, você vai olhar para a expressão, ver quem é a, ver quem é u e trocar pela expressão a seno de θ. E isso vai transformar a nossa integral em uma outra integral envolvendo expressões trigonométricas que a gente espera resolver. Vai dar certo sempre? Não, nem sempre. Mas é uma tentativa válida, tá bom? Nesse exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. E se vocês notarem, apareceu essa expressão, ó, a raiz quadrada de uma constante menos uma função de x ao quadrado. Constante menos função de x ao quadrado. Então, comparando com a expressão original, o a ao quadrado é como se fosse o 9. Então, se o a ao quadrado é 9, é porque o a seria apenas igual a 3. E o u ao quadrado é como se fosse o x ao quadrado. Então, o u seria apenas o x. Quer dizer que a nossa substituição aqui seria ó, u igual a seno de θ. Então, seria u, né? Ou seja, o u, que é o x, o a, que é 3, seno de θ. Então, essa é a nossa substituição. Então, aonde tem x na integral original, eu vou substituir por 3 seno de θ. Aqui um detalhe, eu estou passando ó, da variável x para a variável θ, tá certo? Então, o dx tem que virar dθ. Então, por isso eu vou derivar essa nossa substituição. A derivada do x é dx, a derivada de 3 seno θ repete a constante que é 3, a derivada do seno é cosseno de θ. Então, fica dx igual a 3 cosseno de θ dθ, né? Não coloquei aqui. Então, feito isso, a gente volta para a integral original e faz as substituições. Então, vai ficar igual, né? A integral de raiz quadrada de 9 menos a x ao quadrado. Quem é que vai x ao quadrado? É 3 seno de θ. Fica 3 seno de θ ao quadrado. E fecha aqui o parêntese, ó, sobre x ao quadrado, que é 3 seno de θ, ó, o x, né, ao quadrado, e vezes o dx, que é 3 cosseno de θ dθ. Então, isso aqui vai dar igual a integral de desenvolvendo os quadrados, né, ó, esse e esse. Então, lá no numerador, nós vamos ter raiz de 9 menos, ó, os dois termos estão ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e seno elevado ao quadrado fica seno ao quadrado de θ. Vezes 3 cosseno de θ dθ. Tudo isso sobre, ó, 3 ao quadrado, 9, seno ao quadrado fica seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai dar igual, ó, esse 9 que está aqui eu posso colocar em evidência, não é isso? Então, fica raiz de 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado. Vai ficar integral de raiz, ó, boto 9 em evidência, ó, 9 por 9 é 1, menos, aí 9 seno ao quadrado por 9 fica só seno ao quadrado de θ. Fecho a raiz, não vou tirar a constante, vou repetir por enquanto, 3 cosseno de θ dθ sobre seno ao quadrado de θ, né? 9 seno ao quadrado de θ. Então vamos vir para cá para aproveitar o espaço.
Isso aqui vai dar igual a... Deixa eu subir aqui. Esse 9, ele sai da raiz, né? Ó, já que está multiplicando. E ele tem uma raiz exata. Quanto é a raiz de 9? É 3. Então fica 3, raiz quadrada de... Aí quem é que vai ficar dentro da raiz? Ó? 1 menos seno ao quadrado. A gente sabe que 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ, né? Pelas substituições que a gente fazia antes. Vezes 3 cosseno de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ. Aqui, ó, dθ. Aqui, pessoal, eu posso cancelar o 3 e o 9, né? Ó, já que 3 vezes 3 é 9, e sobre 9 cancela. Então, isso aqui vai dar igual a integral de cosseno... A raiz quadrada de cosseno ao quadrado eu posso cancelar, né? O quadrado com a raiz. Então, o cosseno sai. Com o cosseno que está fora, fica cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Aqui, ó, cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, eu posso colocar o quadrado em evidência. Vai ficar só cosseno por seno, que vale cotangente. Então, vai ser cotangente ao quadrado de θ dθ, né, pessoal? Para quem não acompanhou esse passo que eu fiz aqui, ó, é que já que os dois termos estão ao quadrado, eu coloquei o quadrado em evidência, ó, assim. Aí ficou o cosseno de θ dentro sobre o seno de θ. Aí cosseno de θ por seno de θ é cotangente, né, que é o inverso da tangente. E o 2 é o quadrado que eu coloquei aqui. Pronto, então vamos ter que fazer essa integral aqui, ó. Nossa integral original, ela se resumiu nessa integral, que é a integral de potência trigonométrica, em que aparece a cotangente sozinha com um expoente qualquer. Como é que eu faço essa integral? Você faz a substituição, já que você sabe que cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Então, isso aqui vai virar duas integrais. Então, isso aqui é igual a integral de cossecante ao quadrado de θ, ó, dθ, menos, né, 1 dθ, ou seja, integral de dθ. A integral da cossecante ao quadrado é imediata, né? É menos a cotangente de θ. E menos a integral do dθ é o próprio θ. Então, aqui, nós finalizamos a integral em θ. Só que eu preciso voltar para a variável x. Como é que eu faço isso? Como é que eu volto para o x se eu só sei que x é 3 seno de θ e aqui apareceu o cotangente e aqui apareceu θ? Então, sempre que você fizer uma integral por esse método aqui, por substituição trigonométrica, você vai ter que montar um triângulo retângulo para ver quanto equivale à identidade trigonométrica que você chegou no final. E como é que você monta esse triângulo retângulo? Usando a substituição que você fez no começo. Então, se você sabe que x é 3 seno de θ, então se eu passar o 3 aqui dividindo, é porque o seno de θ ele é igual a x sobre 3. E lá do triângulo retângulo, eu sei que x é quem? Cateto oposto por hipotenusa. Então, é como se aqui em cima nós tivéssemos o cateto oposto e aqui embaixo nós tivéssemos a hipotenusa. Então, o que é que significa? Já que seno de θ é x sobre 3, o que é que significa? Que existe um triângulo retângulo em que temos um ângulo θ, que é o ângulo aqui em questão, em que o cateto oposto desse ângulo é x, ó, e a hipotenusa desse ângulo é 3, certo? A hipotenusa desse ângulo é 3. Então, eu preciso descobrir esse valor aqui, que seria o cateto adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, né, esse aqui é a hipotenusa, esse aqui é um cateto, esse aqui é um cateto. Então, o teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, se você substituir o a, né, por 3, o b por x e o c, o cateto que você vai descobrir, então você vai ver que esse cateto ele vale 9 menos x ao quadrado. E faz sentido, ó, porque é a expressão original lá da integral, certo? Sempre vai voltar para a expressão original do problema, né? Quem não conseguiu ver, né, que é a hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado, é só substituir e fazer a continha, coisa boba. Beleza, feito isso, montado o triângulo retângulo, em que o x é o nosso cateto oposto
o 3 é a nossa hipotenusa e essa expressão raiz de 9 menos x ao quadrado é o cateto adjacente, eu preciso descobrir quanto é que vale cotangente de θ, e θ é fácil, né? Quando aparece θ, sempre vai ser o arco seno, né, de x sobre 3, o seno a menos 1, né? É a função inversa. Se seno de θ é x sobre 3, é porque θ é a inversa do seno aplicada no x sobre 3. Então, quem é cotangente de θ? Bom, cotangente, pessoal, é o inverso da tangente. Então, se tangente é cateto oposto por cateto adjacente, então a cotangente é o inverso, ou seja, é cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ou seja, a cotangente de θ, ele vai ser igual a... E quem é o cateto adjacente? É raiz de 9 menos x ao quadrado. Sobre quem é o cateto oposto? X. Então, essa é a cotangente de θ que eu vou trocar aqui. Então, nossa integral, para finalizar, ela vai ser igual a menos... Aí, quem é cotangente de θ? Ó, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x. Menos o valor do θ, que como eu falei, ó, já que seno de θ é x sobre 3, quer dizer que o θ vai ser seno a menos 1 de x sobre 3. Sempre que aparecer só o θ, vai ser a função inversa da substituição que você fez. Aí finalizou, mais constante. Então, dá um trabalho, é um passo a passo extenso. Como é que você tem que se organizar? Primeira coisa, você tem que ver qual é a substituição que você vai fazer. Depois você tem que derivar e trocar, até chegar na expressão trigonométrica. Fazer a integral dessa expressão trigonométrica e resolver ela. Depois que resolver, você sempre vai ter que montar o triângulo retângulo para descobrir qual é a identidade que está aqui. Você só não monta o triângulo retângulo se por acaso aqui aparecesse só o θ ou só o seno de θ, que é o que a gente já tem. Aí não precisaria montar. Caso contrário, você tem que montar, tá certo? O triângulo retângulo. Bom, o caso 2, vamos aqui pegar uma outra folha e vamos fazer o segundo caso. Bom, o caso 2, eu não vou repetir o texto do caso 1, mas é quando o integrando ele contém uma expressão do tipo raiz quadrada de a ao quadrado mais u ao quadrado, ou seja, é bem parecido, né, com o caso anterior, só que no canto do menos é mais. E quando isso acontece, a substituição que você vai fazer, deixa eu colocar aqui de vermelho, ou de azul mesmo, é u igual a tangente de θ, certo? U igual a vezes tangente de θ. Essa é a substituição que você vai fazer. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, eu quero calcular. Exemplo. Integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 dx. Então, uma integralzinha bem simples, né? Uma integralzinha bem seca, bem curtinha. Creio eu que não vai dar muito trabalho, né? Vamos ver como é que faz aqui. Então, comparando lá com a expressão do caso, a ao quadrado mais u ao quadrado, o a ao quadrado é 5. Então, o a vai ser quem? Ó, não vamos fazer, pessoal, a igual a 5, não. O a sempre é a raiz do que está aqui. Lembra no caso que era 9 a constante? Então, o a é 3, que é a raiz de 9. Nesse caso aqui, o 5 não tem raiz exata. Então, o a vai ser a raiz de 5, não tem problema. E o nosso u aqui, sendo x ao quadrado, o nosso u vai ser o x. A gente sabe que a troca é u igual a vezes tangente de θ, que eu vou fazer fiz com mais calma. Então, substituindo, ó, o u é o x, o a é a raiz de 5 e tangente de θ. Beleza, então essa é a troca que eu vou ter que fazer. X igual a raiz de 5 tangente de θ. Da mesma forma, eu vou passar de x para θ, então eu vou ter que achar o dθ, tá certo?
Então, derivando aqui, fica dx, raiz de 5 repete, a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ dθ. Então, esse aqui é o nosso dx, certo? Voltando aqui para a integral, isso aqui vai ser igual a integral de raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, raiz de 5 tangente de θ, ao quadrado, mais 5, fecha a raiz dx. Que no caso dx quem é? Raiz de 5, secante ao quadrado de θ, dθ. Beleza, vamos desenvolver aqui a raiz, né? Isso aqui vai dar igual a integral de raiz de 5 ao quadrado, você pode cancelar a raiz com o quadrado, fica só 5, tangente ao quadrado da tangente ao quadrado de θ, mais 5, fecha a raiz de 5, secante ao quadrado de θ, dθ. Então, vou colocar o 5 em evidência, ó. Então, isso aqui vai dar igual a integral de raiz de 5, mesmo caso que eu fiz com 9, lá é bem parecido, né? Então, 5 tangente ao quadrado por 5, fica só tangente ao quadrado de θ, mais 5 por 5, dá 1. Fecha a raiz, repete o raiz de 5, não vou tirar ainda, porque eu quero ver o que acontece. Secante ao quadrado de θ, dθ. Então, isso aqui vai dar igual a... Ó, esse 5, não é que ele vai sair da raiz, porque ele não tem raiz exata. Mas já que está multiplicando, eu vou separar em duas raízes. Vai ser raiz de 5 vezes raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, vai ser integral de raiz de 5 vezes raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1. Aí, vezes raiz de 5 secante ao quadrado de θ dθ. Então, isso aqui vai dar igual, vamos vir para cá, né, para aproveitar espaço também. Integral de a raiz de 5, quando eu multiplicar pela raiz de 5, dá raiz de 25, cujo resultado é 5. Vezes raiz quadrada de... Aqui, ó, pessoal, essa raiz sempre tem que desaparecer, né? Essas substituições, elas são feitas, né, para darem certo, tá bom? Tangente ao quadrado de θ mais 1, a gente sabe que é secante ao quadrado de θ. Ok? Vezes secante ao quadrado de θ, dθ. Agora sim, o 5, eu tenho que fazer mais com ele, eu vou tirar da integral. Então fica 5, integral de essa secante aqui ao quadrado, com a raiz eu corto. Fica só secante. Com a secante ao quadrado que está aqui, isso vai dar secante ao cubo de θ, dθ. Pronto, chegando aqui, pessoal, a gente já finalizou bem a nossa integral. Né? Isso finalizou bem, não tem que fazer mais. É tanto que nós chegamos num caso de integral de potência de função trigonométrica. É o caso secante ou cossecante, em que o expoente é um número ímpar. E para resolver essa integral, como vocês bem lembram, a gente tem que aplicar a integração por partes. Porque, claro, né, esse resultado é bem conhecido já. Eu não vou fazer aqui, tá bom? Vou aproveitar o resultado, né? Esse aqui tem o 5 constante aqui, então vai ser igual a 5 vezes, deixa eu abrir aqui um parêntese, né? A integral da secante ao cubo de θ é 1/2 da secante de θ tangente de θ mais 1/2 da ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Fecha aqui o parênteses. Então, o 5 está multiplicando tudo, eu vou multiplicar, né, para ver o quão organizado isso fica. Então, vai dar igual, 5 vezes 1/2 dá 5/2. Deixa eu subir aqui. Então, vai dar 5/2 secante de θ, tangente de θ, mais aí 5 vezes 1/2 de novo, ó, 5/2 ln do módulo da secante de θ, mais tangente de θ. Aí aqui, pessoal, tenho que voltar agora para o x. Aqui está integrado. Só que eu tenho que voltar para o x. Então, de novo, eu tenho que montar o triângulo retângulo. Não é isso? E vou ter que descobrir quem é secante e quem é tangente. Tá certo? Eu vou descobrir secante e quem é tangente. Ó, a substituição que a gente fez foi essa. X igual a raiz de 5 tangente de θ. Então, se eu passar a raiz de 5 aqui dividindo,
Então, tangente de θ vai ser igual a x dividido por raiz de 5. Eu já sei quem é a tangente, tá vendo? Tá aqui, eu preciso descobrir quem é a secante. Agora, como é que eu descubro quem é a secante? Montando o triângulo retângulo, em que aparece aqui um ângulo θ. Como é que eu descubro os valores do triângulo retângulo, né? Os catetos e a hipotenusa? Você olha, né, para a função trigonométrica que você tem. Bom, a gente sabe que tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, quer dizer que nesse triângulo que a gente montou, o cateto oposto dele é x e o cateto adjacente dele é raiz de 5, que é o que fica aqui. Preciso descobrir agora quem é a hipotenusa, certo? A hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa é raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais 5. Nossa expressão aqui, ó, a integral original, né? Beleza, agora eu preciso saber quanto equivale secante de θ, para substituir lá na nossa integral também. Bom, pessoal, a secante, ela é o inverso do cosseno. Cosseno, a gente sabe que é cateto adjacente por hipotenusa. Então, se a secante é o inverso disso, então secante vai ser hipotenusa dividido por cateto adjacente. Ou seja, a secante vai ser igual a, quem é a hipotenusa aqui no nosso problema? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 5, dividido pelo cateto adjacente, que seria raiz de 5. Bom, feito isso, a gente volta aqui na nossa integral e faz as substituições. Então, isso aqui vai dar igual a 5/2 vezes secante de θ. Quem é secante de θ, pessoal? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 sobre raiz de 5 vezes tangente de θ, x sobre raiz de 5. Aí mais 5/2 ln de secante de θ. Ó. Tá aqui a secante de θ. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 dividido por raiz de 5 mais tangente, que é x sobre raiz de 5. Fecha aqui o módulo. Bom, algumas coisas podem simplificar, né? Isso, ó. Raiz de 5 com raiz de 5 dá raiz de 25, cujo valor é 5. Então, eu posso cancelar com isso aqui, ó. É isso? Então, sobrou só o que aqui em cima? Ó? O x que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 sobre 2. Ó. Mais 5/2 ln de... Ó, esse ln aqui, pessoal, essa soma aqui de frações, o denominador é igual. Então, eu posso repetir o denominador, que é raiz de 5, e somar os numeradores. Ó. Fica raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 mais x. Fecha o módulo aqui, mais constante. É uma boa resposta. E com isso, finaliza o nosso problema. Tá bom?